Após ser congelada, ou seja, evitada pela minha nora como se eu simplesmente não existisse, pois decidiu que minha generosidade era uma má influência para meus netos, percebi que precisava tomar uma atitude. Sou Maria, uma avó de 60 anos e, nos últimos meses, me vi em um verdadeiro impasse com minha nora, Carla. Essa situação vem se arrastando há um tempo, e sinto que estou chegando ao meu limite. Meu filho, Tiago, está casado com Carla há 9 anos, e juntos eles têm 2 meninos de 7 e 5 anos. Antes da pandemia, meu filho tinha um bom emprego, e o casal conseguiu comprar uma casa. No entanto, quando a crise veio, Tiago perdeu o emprego e, desde então, enfrenta dificuldades financeiras para manter a hipoteca e as despesas do lar. Carla tem sido mãe em tempo integral desde o nascimento do filho mais velho. Carla sempre disse que voltaria a trabalhar quando o filho mais novo começasse a andar, mas até agora isso não aconteceu. Não sei quais são exatamente seus planos, só sei que tenho ajudado nas despesas maiores da casa. Desde o pagamento inicial da casa até as mensalidades da escola particular dos meninos, eu sempre estive ao lado deles. Além disso, ajudei com outras despesas, como férias em família, para que meus netos tenham todas as oportunidades possíveis. Eu nunca vi essa ajuda como um fardo, pelo contrário, gosto de facilitar a vida deles. No entanto, nunca usei essa ajuda financeira como desculpa para me intrometer na vida de Carla com seus filhos, sempre respeitei o espaço dela. Mesmo assim, sinto que Carla não valoriza ou reconhece o que faço. Às vezes, tenho a impressão de que ela apenas me tolera por causa da ajuda financeira. Nosso relacionamento nunca foi caloroso, mas também não era hostil. No entanto, ultimamente, as coisas mudaram. Carla começou a se afastar, cancelando reuniões familiares e reduzindo as visitas à minha casa. Até alguns meses atrás, meus netos vinham todos os meses passar o fim de semana comigo, mas agora já faz tempo que não os vejo. Sempre que pergunto sobre as visitas, Carla inventa desculpas cada vez mais frágeis, ora é porque as crianças têm dever de casa, ora porque têm competições esportivas, ou até porque estão cansadas demais para sair. Houve momentos em que pedi para visitá-los por estar com saudades, mas Carla sempre inventa uma desculpa: a casa está bagunçada, ou eles precisam visitar os pais dela, ou querem um fim de semana tranquilo. Parece que ela encontra novas maneiras de manter as crianças afastadas de mim. No começo, pensei que fosse apenas um reflexo das responsabilidades da vida ou da correria do dia a dia, mas agora estou começando a achar que isso é intencional. Não sei por quanto tempo mais posso suportar essa situação. Sinto que estou sendo silenciosamente empurrada para fora da minha própria família. Tento entender, já que as crianças de hoje talvez busquem mais privacidade ou novas atividades que não existiam no meu tempo. Ainda assim, a sensação de afastamento é difícil de ignorar. Talvez eu deva voltar um pouco no tempo para dar mais contexto. Meu marido e eu começamos um negócio agrícola há quase 2 décadas. Não é uma grande empresa, mas é suficiente para nos manter com uma renda estável. Infelizmente, ele faleceu há 6 anos, e para enfrentar a solidão, assumi o controle de tudo. Meu filho, Tiago, nunca quis fazer parte do negócio da família. Ele sempre preferiu a vida na cidade, onde mora com Carla e trabalha. Eles nos visitam com frequência, e fico feliz em ver que meus netos adoram o ambiente rural. Além de Tiago, tenho uma filha que se tornou independente e bem-sucedida por conta própria. Então, nunca hesitei em destinar uma parte dos meus ganhos para ajudar meu filho e meus netos, oferecendo a eles um pouco mais de conforto e oportunidades. Quando Tiago perdeu o emprego durante a pandemia, ficou difícil para ele cobrir as despesas, especialmente com 2 crianças pequenas. Então, fiz o possível para ajudar financeiramente. Eventualmente, ele conseguiu outro trabalho, mas as despesas continuaram a aumentar com a entrada das crianças na escola. Por isso, permaneci ao lado dele, ajudando quando necessário. Recentemente, a situação piorou mais do que eu esperava. Recebi uma ligação inesperada do meu neto mais velho, embora ele tenha apenas 7 anos. Ele me disse que sentia minha falta e queria me visitar, mas desligou rapidamente quando perguntei se seus pais sabiam da ligação. Aquilo partiu meu coração,
pois era claro que ele sentia minha falta e achava que precisava manter isso em segredo. Então, decidi resolver a situação e enviei uma mensagem para Tiago e Carla, explicando que meu neto havia entrado em contato e perguntando se havia algum problema em ele me visitar. Minha mensagem ficou sem resposta. No dia seguinte, recebi um e-mail agressivo de Carla, acusando-me de manipular o menino e interferir na criação dos filhos. Ela me chamou, de forma sutil, de má influência e disse que não queria que eu estragasse as crianças com presentes materiais. Fiquei devastada. Era claro que ela nunca permitiria que eu tivesse um relacionamento normal com meus netos. Até aquele momento, eu só tinha oferecido apoio, gentileza e amor. A reação dela me pareceu extremamente desproporcional e cruel. Depois de algumas noites em claro e conselhos de amigos, percebi que precisaria agir de alguma forma para lidar com essa situação. Decidi confrontar meu filho cerca de uma semana depois, quando ele veio buscar o cheque mensal. Perguntei a ele, de forma direta, se havia algo errado e por que Carla estava me evitando. No começo, ele tentou ignorar a questão, dizendo que ela estava ocupada ou muito estressada. Meu filho sempre foi pacificador e evita confrontos com a esposa, então essa reação não me surpreendeu. Mas eu não podia deixar o assunto de lado. Insisti e perguntei se Carla tinha algum problema comigo, e se tivesse, por que não vinha me dizer isso diretamente. Ele ficou visivelmente desconfortável, e hesitante, disse: "Mãe, eu não acho que seja um grande problema. Ela só está fazendo as coisas do jeito dela." Mas então, como uma bomba prestes a explodir, a verdade veio à tona. Carla aparentemente decidiu, sem aviso prévio ou conversa, que eu estava estragando as crianças ao lhes dar muitos presentes. Segundo ela, eu estava ultrapassando limites e criando problemas. Eu fiquei chocada. Não era como se eu estivesse mimando as crianças descontroladamente, eu sempre respeitei os limites. Dava presentes em aniversários, no Natal, e ocasionalmente, algo especial, mas nada exagerado. Os presentes eram, em sua maioria, itens educativos, como livros, brinquedos de desenvolvimento ou material escolar. Se Carla tinha um problema com isso, ela poderia simplesmente ter me pedido para não dar tantos presentes, e eu teria respeitado. Não havia motivo para esse comportamento extremo. Quando perguntei ao meu filho por que ela não falou comigo sobre isso, ele desviou o olhar e murmurou que Carla se sentia insegura. Ela achava que as crianças gostavam mais de mim do que dela. O problema real era o ciúme dela, por perceber que as crianças adoravam passar tempo comigo. Perguntei ao meu filho se ele estava realmente bem com a ideia de que seus filhos não tivessem contato com a avó, e ele tentou amenizar, dizendo que era apenas temporário e que, em breve, Carla relaxaria. Pediu que eu tivesse paciência. Isso me deixou profundamente triste, e não soube mais o que dizer, então encerrei a conversa. Naquela mesma noite, porém, recebi uma ligação de Carla. Eram quase 10h30, e eu já estava dormindo. Assustada com uma ligação a essa hora, atendi. Do outro lado, ela estava exaltada, sua voz elevada e cheia de acusações. "Você acha que pode manipular o Tiago contra mim?" Gritava Carla, quase fora de si. "Você o enfeitiçou, e agora vai encarar as consequências. A partir de hoje, está banida da vida das crianças para sempre." Eu estava tão chocada que nem conseguia processar o que ela dizia. Permaneci com o telefone na mão, sem perceber que Carla já havia desligado. Como ela podia simplesmente decidir que eu nunca mais veria meus netos? Aquele telefonema me abalou profundamente. Passei o restante da noite sem conseguir dormir, e precisei até de um remédio para me acalmar. No dia seguinte, Tiago me ligou. Assim que atendi, ele foi direto: "Mãe, desculpa pelo que aconteceu ontem." "A Carla exagerou", ele disse, em tom de desculpas. "Exagerou?" "Tiago, o que deu nela?" Aproveitei a chance para entender o que motivou aquela explosão de raiva. Ele suspirou antes de responder. "Eu tentei conversar com ela a respeito de deixar as crianças passarem um tempo com você. Eu sei o quanto você está triste sem vê-los.
Mas ela ficou furiosa, achou que eu estava decidindo isso sem o consentimento dela. Aí, ela perdeu a cabeça. Ao ouvir isso, fiquei curiosa sobre o que teria levado Carla a uma atitude tão extrema. Me lembrei de uma possível razão. 3 meses antes, levei meus netos para a Disneylândia, uma viagem que eles desejavam há muito tempo. Desde então, não paravam de falar sobre o passeio. Ao que parecia, isso tinha despertado alguma insegurança em Carla, que achava que os filhos estavam se distanciando dela. Um pensamento completamente absurdo. Tiago, isso é tão ridículo. Crianças naturalmente falam muito sobre as coisas que gostam. Uma viagem à Disneylândia é inesquecível para elas. Por que a Carla não consegue entender isso? Em vez de ficar feliz pela alegria dos próprios filhos, ela sente ciúmes, desabafei, tentando conter minha frustração. Mãe, ela só tem uma maneira diferente de ver as coisas, Tiago respondeu, hesitante. E você vai fazer alguma coisa a respeito? Perguntei, esperando que ele tomasse alguma posição. Ele hesitou antes de responder. Carla tem a última palavra nos assuntos das crianças, mãe. Eu acho que devo respeitar isso. Fiquei sem palavras. Minha nora estava me afastando da vida dos netos, e ele simplesmente aceitava, sem tomar qualquer atitude. Aquilo foi demais para mim. Desliguei o telefone, sentindo uma tristeza imensa. Não consigo entender como essa razão tão pequena poderia justificar algo tão extremo. Ver meu filho no meio desse conflito, sem coragem de enfrentar a situação, me machuca. As inseguranças de Carla parecem estar direcionando suas decisões, e em vez de ter uma conversa construtiva comigo, ela está encerrando o nosso relacionamento e prejudicando o vínculo com as crianças. Isso não é justo para ninguém. Depois de tudo isso, senti que precisava colocar as ideias em ordem e desabafar. Deixe-me esclarecer uma coisa, nunca levei as crianças para lugar algum sem a permissão de Carla. Nem desta vez, nem antes. Sempre envio uma mensagem a ela ou ao meu filho para avisar sobre qualquer plano e só levo as crianças se ambos concordam. No caso da viagem à Disneylândia, se Carla tivesse algum problema, poderia ter me parado, mas, em vez disso, agora usa essa situação como desculpa para me afastar. O verdadeiro motivo é o ciúme. Carla tem medo de que as crianças acabem gostando mais de mim do que dela. Isso me machuca e me deixa furiosa. Mas o que mais posso fazer? No país onde moro, não existe um direito dos avós, e mesmo que houvesse, não tenho energia para enfrentar uma disputa dessas. Resolvi, então, deixar pra lá e, definitivamente, não permitir que usem minha generosidade contra mim. Na última vez que meu filho veio buscar o cheque mensal, já estava decidida a tomar uma atitude sobre tudo isso. Fui direta e disse a ele que eu estava retirando todo o apoio financeiro, e que, a partir de agora, eles estariam por conta própria. Ele ficou em choque, e começou a argumentar que isso era injusto, que eu não poderia cortar a ajuda sem aviso. Respondi que, da mesma forma, ele e Carla me afastaram dos meus netos sem nenhum aviso, então ele poderia esperar o mesmo de mim. Não vou continuar apoiando uma situação onde sou tratada como uma estranha. Em sua última tentativa, ele perguntou: você nos daria o dinheiro de volta se Carla deixasse você ver as crianças? Fiquei surpresa com a audácia. Ele falava como se eu fosse um objeto inanimado, como se meus sentimentos não importassem. Respondi que sempre o ajudei porque o amo, assim como amo meus netos, e ignorei a frieza de sua esposa em respeito a eles. Mas agora, depois de ver a extensão da amargura dela, não me importo mais. Então, disse adeus. Ele ainda tentou, e se Carla se desculpar e fizer as pazes? Eu ri e desejei boa sorte, dizendo que me sentiria uma mãe orgulhosa se ele conseguisse convencê-la a pedir desculpas. Mas, conhecendo meu filho, sei que ele jamais teria coragem de exigir isso dela. Se ele tivesse tido um pouco dessa coragem, Carla nem teria me banido em primeiro lugar. As coisas ficaram quietas por um tempo. Admito que, no fundo, uma parte de mim esperava que meu filho viesse a perceber o que estava acontecendo. Mas, em vez disso, ouvi por parentes que Carla estava dizendo a todos que eu estava retendo dinheiro para controlar a família,
como se eu estivesse punindo eles por não me obedecerem. Isso me perturbou profundamente. Decidi me afastar completamente de qualquer conversa sobre ela para preservar minha sanidade. Senti muito a ausência dos meus netos, então passei a me envolver em atividades sociais e trabalhos voluntários para manter minha mente ocupada. Logo percebi que era melhor direcionar meu dinheiro e meu tempo para quem realmente precisa, em vez de gastar com pessoas ingratas. Pensei que estava conseguindo me curar dessa mágoa, até que recebi uma ligação frenética de uma amiga próxima. Ela, que vai a um salão onde Carla costuma ir, ouviu uma conversa reveladora. Carla estava com suas amigas, se gabando de ter me tirado de cena. Ela zombava do meu estilo, me chamando de todos os tipos de nomes, e ria ao dizer que se livrara da minha obsessão com meus netos. Carla ainda contava, com orgulho, que havia me ensinado uma lição por eu tentar, segundo ela, ofuscá-la na frente das crianças. Alegou até que eu estava comprando o amor dos netos com presentes e dinheiro. Aquilo fez meu sangue ferver. Ela não apenas me afastou dos meus netos, mas ridicularizou todos os meus esforços para estar presente e apoiar minha família. Depois de tudo o que dediquei a eles, é isso o que recebo em troca? Zombaria e desprezo? Esse golpe foi demais para mim. Saber que ela falava de mim com tanto veneno, e que ainda manipulava meus netos, talvez até mentindo para eles, dizendo que os abandonei ou algo assim, foi insuportável. Eu queria confrontar meu filho, mas de que adiantaria? Ele já provou que não tem coragem de enfrentar Carla. Ele não é mais uma criança, que entende perfeitamente o que está acontecendo, mas escolhe se manter em silêncio. Pois bem, se é assim que ele prefere, que fique com a decisão que escolheu. Passados 4 meses desde que cortei o apoio financeiro, as coisas finalmente chegaram a um ponto crítico. Ontem, meu filho apareceu na minha porta, visivelmente abatido. Parecia que, sem a minha ajuda, a situação financeira deles estava desmoronando, mas, curiosamente, Carla ainda encontrava maneiras de gastar em itens de luxo. No fundo, eu tinha uma esperança de que ele estivesse ali para se desculpar ou, quem sabe, para tentar restabelecer a paz. Mas não. Ele estava lá apenas para pedir dinheiro para as mensalidades escolares dos netos. Perguntei como ele havia conseguido se manter até aquele momento, e ele contou que vinha sobrevivendo de crédito, mas que a situação estava insustentável. Comentou também que, ao descobrir sobre o corte financeiro, Carla apenas riu e sugeriu que ele arranjasse um segundo emprego para suprir a falta do meu dinheiro. Então, ele estava fazendo exatamente isso, trabalhando em 2 empregos para sustentar a casa, enquanto Carla ainda planeja quando vai voltar ao trabalho. A injustiça de tudo isso me incomodava. Resolvi tocar no assunto de Carla me afastar dos netos. Ele suspirou, visivelmente exausto, e tentou justificar: mãe, você precisa entender que ela só está fazendo o que acha melhor para as crianças. Acha que elas ficam melhor sem esse mimo todo. Aquilo foi a gota de água. Contei sobre a conversa que minha amiga tinha escutado no salão, onde Carla zombava de mim pelas costas. Ele ficou desconfortável, mas, como sempre, não a defendeu. Então perguntei: é assim que você quer criar sua família? Afastando seus filhos da avó enquanto sua esposa ridiculariza todos que discordam dela? O silêncio dele foi mais doloroso do que qualquer resposta. Ele olhou para baixo e sussurrou que não sabia mais o que fazer. Respirei fundo e disse que, para começar, ele precisava confrontá-la. Mostrar a Carla a realidade da situação financeira e o impacto das decisões dela sobre o futuro das crianças. Ela só parecia se importar em me tirar da vida deles, mas ignorava que as escolhas dela estavam prejudicando diretamente a educação dos filhos. Fui clara e direta: se é assim que ela quer, tudo bem, eu saio de cena. Mas o dinheiro sai junto. Não vou continuar ajudando enquanto sou mal recebida na vida dos meus próprios netos. Ele tentou argumentar, dizendo que as crianças estavam com o futuro em risco, mas eu respondi que, se o orgulho de Carla era mais importante do que o bem-estar dos filhos, ele precisaria encontrar uma solução por conta própria. Ele começou a chorar, dizendo que eu estava comprometendo a educação e o futuro dos filhos dele. Eu disse que quem deveria estar preocupada com isso era a mãe deles e,
Se ela não se importava, então por que eu deveria? Ele tentou me fazer sentir culpada, mas lembrei-o das próprias palavras, quando disse que convenceria Carla a pedir desculpas. Naquele momento, sua expressão ficou amarga, e ele disse que estava apenas tentando resolver as coisas. Ele ainda argumentou que estava preso entre as duas pessoas mais importantes da vida dele. E eu fui direta: isso não é uma briga qualquer. Sua esposa foi cruel comigo, e você não fez nada além de observar em silêncio. Se você tivesse um pouco de respeito próprio, tomaria as rédeas da sua vida em vez de ficar aqui implorando por dinheiro. Ele insistiu para que eu reconsiderasse, pelo bem dele e dos filhos, mas eu já estava cansada de ser manipulada. Deixei claro que ele deveria convencer Carla a ajudar financeiramente, em vez de ficar contando com o meu dinheiro. Ao ouvir isso, ele foi embora. Depois que ele saiu, senti um misto de culpa e tristeza. Pensar que as crianças poderiam acabar sofrendo me deixava mal. Mas sei que não posso permitir que os pais delas continuem me explorando e me tratando com desprezo. Quando ele voltou, não foi para se reconciliar ou assumir responsabilidade, mas para pedir mais dinheiro. Essa atitude demonstrava o sentimento de direito que se infiltrou em suas vidas. A recusa dele em confrontar o comportamento da esposa, mesmo depois de ver as consequências, foi decepcionante, mas, infelizmente, não surpreendente. Agora, preciso manter minha posição e não ceder. 6 meses após o corte do apoio financeiro, meu filho apareceu novamente, com o cansaço estampado no rosto. Em um tom derrotado, ele explicou que precisaram transferir as crianças para uma escola pública e que, mesmo assim, não haviam conseguido equilibrar as contas. Eu apenas dei um leve sorriso e comentei, sem rodeios: não é de se surpreender. Vocês passaram anos vivendo muito além do que podiam, sempre contando com o meu apoio. Ele suspirou e, hesitante, começou a implorar para que eu pagasse seu cartão de crédito, pois os prazos estavam vencidos e o banco estava atrás dele. Desculpe, mas eu não vou ajudar desta vez, respondi calmamente. Mas mãe, o que eu posso fazer para você mudar de ideia? Ele perguntou, quase em desespero. Por que não começar pelo que você prometeu meses atrás, disse eu, olhando-o firmemente. Que tal um pedido de desculpas da sua esposa? Ela me magoou profundamente, e você sabe disso. Ele ficou em silêncio, visivelmente desconfortável. Tentou argumentar, mas vendo que eu não estava disposta a ceder, balançou a cabeça e se despediu sem dizer mais nada. Nem olhei para ele enquanto falava, e ele sabia que qualquer tentativa de apelo seria inútil. Alguns dias depois, recebi um e-mail de Carla. O tom era bem diferente desta vez, e em vez da raiva habitual, havia uma súplica. Ela perguntava se eu poderia ajudar a pagar os programas extracurriculares das crianças, pois não tinha mais como custeá-los. Com um tom quase emotivo, escreveu que eu não deveria fazer as crianças sofrerem por causa dos nossos desentendimentos. Li e reli o e-mail, mas só consegui ver a hipocrisia nas palavras dela. Foi Carla quem começou toda essa situação ao me afastar dos netos, e agora me pedia ajuda como se nada tivesse acontecido. Fechei o e-mail, refletindo, mas já sabia que não poderia ignorar tudo o que ela fez. Mas agora, com ela enfrentando dificuldades, de repente queria minha ajuda. A mesma pessoa que me afastou dos netos sob a justificativa de que eu usava dinheiro para controlar as crianças, agora estava implorando pelo mesmo dinheiro. Não respondi, e 2 dias depois recebi um novo e-mail dela, como um lembrete. Era como se eu fosse obrigada a ajudar, como se as ações cruéis dela não tivessem consequências. Trabalhei duro para me distanciar, e não queria estragar todo o progresso com essas aparições ocasionais, então ignorei. Para reconstruir minha vida, resolvi focar no que eu podia controlar. Me envolvi em grupos locais, comecei a fazer trabalho voluntário e até fiz alguns amigos que entendem bem o que é ser isolado pela própria família. Esse apoio tem feito toda a diferença. De vez em quando, recebo uma mensagem do meu filho, geralmente tarde da noite, apenas para ver como estou. Sei que ele está em dificuldades, mas estou cansada de comprometer meu respeito próprio para sustentar o conforto de outras pessoas. Não sei o que o futuro reserva, mas talvez, um dia, quando meus netos crescerem,
eles venham me procurar e eu possa contar a eles a verdade. Até lá, estou me agarrando a essa esperança e mantendo minha posição, lembrando que também mereço respeito. E, para qualquer um que já foi afastado por familiares orgulhosos ou manipuladores, eu digo, permaneça firme e não deixe que ninguém o faça sentir-se inferior na família que você ajudou a construir. Entretanto, gostaria de saber a opinião de vocês, pois às vezes me sinto culpada, já que parece que estou prejudicando a vida dos meus netos por causa da atitude da mãe deles. Vocês acham que estou fazendo certo ao cortar a ajuda financeira para meu filho ou que estou errada? O e-mail de Carla realmente disse tudo. Não havia nenhum pedido de desculpas, nenhuma tentativa de reconhecer a dor que ela causou. Ela só reapareceu para exigir ajuda, como se fosse obrigação da sogra resolver os problemas que ela mesma contribuiu para criar ao afastá-la dos netos. Agora, com as dificuldades financeiras, Carla volta, esperando que a protagonista conserte tudo, sem ao menos admitir o quanto a feriu. É como se Carla acreditasse que sempre teria o direito de pedir essa ajuda, independentemente de como tratasse quem sempre a apoiou. Mas a resposta que recebeu foi justa. Um não firme e limites necessários. A protagonista já fez muito, tanto emocional quanto financeiramente, por essa família. Agora, seu filho precisa enfrentar as consequências das próprias escolhas, sem continuar a recorrer a ela como apoio constante. Para aqueles que já passaram por situações semelhantes, afastados ou desvalorizados por familiares que ignoram o valor do apoio que recebem, a lição é clara: é preciso se manter firme. O respeito é essencial, principalmente na família que ajudamos a construir e sustentar. E você, o que teria feito no lugar da autora da história de hoje? Deixe abaixo a sua opinião. Obrigado por acompanhar mais um relato aqui no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir. E se você gosta de histórias reais sobre relacionamentos e conflitos familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!